quero começar te fazendo algumas perguntas. Quem é você? Você foi chamado para quê? Qual é o motivo de você estar aqui na terra? Eu sei que muitas vezes nós não paramos para nos fazer essas perguntas e nós vamos vivendo, caminhando como a vida quer, mas nós não perguntamos para nós mesmos quem nós somos, por que nós fomos criados, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, porque nós não somos um acidente, nós somos um projeto de Deus para as nações. E para começar, eu quero ler, eu separei alguns versículos que eu quero que você leia junto comigo. E o primeiro deles está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que é um dos versículos que nós mais temos lido nesses últimos tempos, como igreja, como família. E diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu quero que você leia comigo também Salmo, no capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Olha só o que a Bíblia diz, quando nós perguntamos qual é a nossa identidade, quem nós somos. Aqui está escrito assim, no versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Uau, olha só, gente. Nós fomos feitos um pouco menor do que os seres celestiais. Porém, o Senhor nos revestiu de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Esses somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um projeto do Pai, nós somos um projeto do Senhor. E eu quero que você leia comigo também Jeremias, no capítulo 1, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você e eu fomos planejados e sonhados por Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar o mundo, Ele pensou em mim e Ele pensou em você. Então nós não somos um acidente, nós somos uma criação particular do Pai. E interessante que depois que Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem. Por que será que Deus nos criou depois de ter criado todas as coisas? Porque nós somos tão especiais, nós somos tão poderosos, que Deus disse: olha, vou fazer você a minha imagem e a minha semelhança, para que você domine sobre tudo isso que eu criei e vou entregar nas suas mãos. Só que é interessante, quando eu comecei perguntando quem você é justamente porque no decorrer da vida nós fomos nos esquecendo de quem nós somos. Nós fomos nos desconectando da nossa fonte. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que estar conectados a Ele, para que essa essência dEle se manifeste em nós em todo o tempo. Mas ao longo dos anos, o homem foi se desconectando do Pai, ele foi se desconectando dessa essência que ele tem, dessa essência que ele é. Ele foi se desconectando dessa originalidade e nós começamos a nos afastar da nossa verdadeira identidade. E o mais interessante é que quando alguém nos pergunta quem é você, todas as vezes que eu estou numa sala de treinamento ou que eu estou dando uma palestra e que eu faço essa pergunta, sabe qual é a primeira resposta? A que eu e você damos. Sabe qual é? Eu sou coach, eu sou psicóloga, eu sou pastor, eu sou instrutor
de natação, eu sou sonoplasta. A nossa resposta é sempre dizer o que nós fazemos e não o que nós somos. E não o que nós fomos criados para ser. Olha que interessante. E na verdade, nós não somos o que nós fazemos. Nós somos aquilo para o qual Deus nos criou. Deus nos projetou. E quando Deus nos criou, Ele entregou para cada um de nós uma essência. Ele entregou para cada um de nós algo particular. Algo que não tem igual. E nesse processo de perder essa identidade, ou seja, quando nós não temos consciência de quem nós somos em Deus, eu quero falar de 3 coisas que acontecem conosco. Primeiro, nós não entendemos o real sentido de estarmos aqui na Terra. Tudo que acontece conosco parece difícil, parece pesado, parece trabalhoso. Nós ficamos pensando que coisas ruins só acontecem conosco, que as dificuldades que nós passamos é porque Deus não está olhando para nós, é porque Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas isso está diretamente ligado, esses sentimentos e essas sensações, elas estão diretamente ligadas ao fato de nós não termos consciência de quem nós somos em Deus. Em segundo lugar, e outra coisa, e quando você não tem consciência de quem você é em Deus, sabe o que a gente faz? A gente fica se comparando com outras pessoas. E geralmente, nós nos comparamos com aqueles que estão em um patamar, seja financeiro, seja profissional, seja ministerial, pessoas que estão muito além de nós. Nós ficamos nos questionando, puxa, por que eu não tenho aquele cabelo, por que eu não tenho aquele corpo, por que eu não falo bem, por que eu não tenho essa condição financeira, por que eu não ando nesse carro. Mas esse não tem que ser o nosso referencial. O nosso referencial precisa ser a nossa exclusividade. Comparar-se com outras pessoas só te traz um sentimento chamado frustração. Quando eu começo a me comparar com outras pessoas, eu fico frustrada. Em segundo lugar, quando eu não sei quem eu sou, nós não sabemos para onde estamos indo. Isso aqui é muito profundo. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o porquê Deus me criou, eu também não sei para onde eu estou indo. E aí, aqui tem um problema muito sério. Quando nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer caminho que nos é dado, qualquer caminho que nos é apontado, serve. E entenda algo. Se Deus te criou com uma identidade particular, Ele também colocou dentro de você, dentro de mim, uma identidade muito particular. Para nós irmos e fazermos coisas que somente nós podemos fazer. Eu lembro um dia, alguns anos atrás, eu confesso que não faz muito tempo que eu, de verdade, aprendi quem eu sou. Depois que eu comecei, dentro desse processo do coaching, de estudar neurociência, foi aí que de fato, e olha só, né, gente, interessante que nós somos cristãos, nós lemos a Bíblia, nós lemos aqui 3 versículos, no qual Deus disse quem nós somos, e ainda assim, existem muitas pessoas no nosso meio que não sabem quem é. Que não tem consciência da verdadeira identidade que tem. E foi nesse processo que eu entendi quem eu era. E a partir daí, eu comecei a me posicionar diante das pessoas e das situações de forma diferente. Eu cheguei a escutar em algum momento pessoas dizendo assim, olha, você posta muita coisa nas suas redes sociais sobre Bíblia. Você fala muito sobre Deus. Isso não pega bem para a sua profissão. Naquela época, eu cheguei a questionar a mim mesma. Olha só, como eu não sabia da minha identidade, eu cheguei a questionar e falei assim, sabe que essa pessoa pode ter razão? Mas hoje,
Quando alguém me fala isso, sabe o que eu respondo? Bíblia não é religião. Bíblia é o meu manual de vida. Bíblia é um manual de instrução milenar. Tudo que está na Bíblia, você pode estudar em qualquer ciência, que essa ciência está falando o que já está escrito na Bíblia. Então, quando eu falo de Bíblia, eu não estou falando de religião, eu estou falando daquele que me criou, estou falando daquele que me criou, que me deu uma identidade e deixou um manual escrito para eu viver. Depois que eu descobri qual é a minha identidade, eu comecei, inclusive, a escolher com quem eu vou andar e o que eu vou fazer. Não é qualquer pessoa que eu permito estar do meu lado, e isso não é ser soberbo, isso é ter consciência de quem você é e de para que Deus te chamou. Então, entenda isso, você tem uma identidade particular. Em terceiro lugar, quando você não sabe quem você é, o que as pessoas dizem a seu respeito se torna uma verdade absoluta. Se as pessoas falam algo que te ofende, você aceita. Não que nós não possamos ser corrigidos. O sábio, ele se permite ser corrigido. Mas uma coisa é ser corrigido, outra coisa é ser criticado. Eu aprendi ao longo da minha vida profissional que não existe crítica positiva. A palavra crítica, ela já é pejorativa. Existe você fazer um feedback corretivo e um feedback positivo. E o sábio, ele aceita ser corrigido. Nós só aprendemos porque nós somos corrigidos. A Bíblia nos corrige. A Bíblia tem palavras de bênção, mas ela também tem palavras de correção. Porque o pai que ama o filho, ele corrige. Então, quando você não sabe quem você é, o conceito das pessoas é que faz total diferença para você. Não aceite julgamento das pessoas que não condizem com quem você realmente é. E você só vai ter capacidade de fazer isso quando você entender qual é a sua verdadeira identidade em Deus, para que você foi criado. Deus se fez em forma de homem, permitiu que Jesus vivesse como homem para mostrar para mim e para você que nós temos uma identidade, que nós não somos qualquer pessoa, nós somos especiais. Quando nós entendemos quem nós somos, quando eu descubro qual é a minha identidade, algumas coisas começam a mudar na minha vida. Primeiro, eu começo de verdade a selecionar com quem eu vou andar. Porque são essas pessoas que eu escolho para andar comigo, para estar ao meu lado, é que vão, todos os dias, me ajudar a reafirmar qual é a minha identidade em Deus. Segundo, eu descubro o meu verdadeiro propósito. Ah, queridos, quando eu entendi qual era o meu verdadeiro propósito, isso mudou a minha história. Isso mudou a minha vida. Isso começou a fazer um sentido enorme para mim. Quando eu descobri o meu real propósito, eu comecei a selecionar o que eu ia estudar, o que eu ia ler, com quem eu ia andar, o que eu ia assistir, quem eram as pessoas que eu ia seguir. Quem seriam as pessoas que eu começaria a assistir palestras, pregações? Eu comecei a direcionar o meu olhar e o meu foco para aquilo que Deus me chamou para ser e para fazer. Onde estiverem os seus maiores resultados, aí estará também o seu propósito. Porque o seu propósito, ele não é só para você. Quando você começa a perceber que vidas estão sendo transformadas através da sua vida, que a sua casa está sendo transformada em primeiro lugar, que a sua família está sendo transformada, que as pessoas que estão à sua volta estão dizendo assim para você: você mudou a minha vida.
Aí você vai entender que não é você. Porque não é sobre você, mas é sobre o que Deus te chamou para fazer. Porque Deus te comissionou. Não é sobre nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus aqui na terra. Terceira coisa, tudo na minha vida começa a fazer sentido. E aquilo que antes parecia um peso, aquilo que antes parecia difícil, aqueles processos que antes pareciam dolorosos, quando você sabe quem você é e você sabe o lugar para onde você está indo, isso não é mais peso, mas você entende isso como um processo. Um processo que vai te levar para o seu destino. Um processo pelo qual você precisa passar, porque sem ele você não vai alcançar o seu destino. Sem o processo, não tem como você avançar. Então entenda, quando você entende quem você é e você descobre o seu propósito, até as circunstâncias cotidianas, elas se parecem a você como um desafio e não mais como uma dificuldade. Você é capaz de converter o seu processo em resultados quando você entende o seu verdadeiro chamado, o seu verdadeiro propósito e o seu verdadeiro potencial. Você não foi feito para ficar paralisado. Você não foi feito para ouvir críticas e aceitar essas críticas, porque você é muito maior do que isso. Eu e você somos grandes em Deus. Se Deus é grande, sabe uma coisa que eu gosto muito de pensar quando eu penso em Deus? Que Deus é tão grande que Ele é capaz de recolher as águas da terra nas palmas das suas mãos. Se eu sou imagem e semelhança dEle, eu sou tão grande como Ele. Eu sou grande como meu Pai é grande. E se Ele me fez para governar, eu tenho que me posicionar. Existem coisas aqui na terra que só você pode resolver. Existem problemas na terra que você foi chamado para dar a solução. E enquanto você ficar se escondendo, e enquanto você ficar olhando para trás e deixando de reconhecer a sua verdadeira identidade, existem pessoas no mundo que vão morrer por sua causa. Pessoas que vão sofrer por sua causa, porque você não se posicionou como deveria se posicionar. É duro isso, mas isso é verdadeiro. Eu descobri isso um dia, eu já estou finalizando, eu quero contar essa história. Houve um tempo que eu me questionava, eu escutei de uma pessoa muito próxima, essa pessoa me fez uma crítica e ela disse assim: você é muito certinha, você é muito arrumadinha, você é muito organizadinha, a sua vida é muito estruturadinha, você precisa ousar mais, você precisa deixar as coisas mais soltas. E aquilo entrou no meu coração. E quando você deixa algo dessa dimensão entrar no seu coração, querido, dificilmente o seu comportamento não vai ser afetado por isso. E aquilo me afetou profundamente. Eu comecei a me questionar e falar para mim mesma: eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso ser mais ousada mesmo, eu preciso deixar as coisas mais desorganizadas, eu preciso não me preocupar tanto em pagar minhas contas em dia. E eu comecei a falar isso para mim. Até que um dia, Deus falou comigo através de uma circunstância. Eu estava numa sala de aula, dando aula, e uma aluna minha me mandou uma mensagem dizendo assim: professora, meu pai é pastor, eles são pastores de uma igreja, e eu falei de você para os meus pais, falei do seu trabalho, falei, o quanto eu tenho apreciado as suas aulas e como eu admiro o seu profissionalismo, como eu admiro a sua disciplina, a sua organização. Eu fico vendo as coisas que você posta. E eu falei para ele o quanto eu te admiro.
E meu pai falou que ele quer fazer um processo de coach com você, porque lá em casa nós não temos horário, a nossa vida está muito desorganizada, a nossa vida está muito bagunçada, a gente não tem horário para comer, está todo mundo acima do peso. E meu pai queria saber se dá para fazer coach com a família inteira. Queridos, naquela hora o Espírito Santo falou assim comigo: eu não te chamei para ser como todo mundo. O que você viveu até que eu estava te ensinando a ser quem eu quero que você seja. Porque existem pessoas no mundo que precisam do que você tem. Existem pessoas no mundo que precisam aprender a ser organizada como você é. Você não é igual a todo mundo. O que eu coloquei em você, eu coloquei só em você. Ei, você que está me ouvindo aí do outro lado, você que está aqui. O que você tem, o que Deus colocou dentro de você é para você. E existem pessoas no mundo que precisam exatamente do que Deus te ensinou até aqui. Não abra mão disso. Não abra mão de oferecer para o mundo aquilo que Deus plantou dentro de você. Esses somos nós, filhos do Deus Altíssimo, criados com uma essência, criados com uma particularidade, para reinarmos aqui na terra, para governarmos e para fazermos a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Reconheça a sua identidade, entenda o seu propósito e avance rumo ao lugar que Deus já projetou para você, exclusivamente para você.